Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Concurso para a Guarda Civil Municipal em vários municípios do estado de São Paulo. Nós vamos resolver somente questões de conhecimentos específicos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90. Todas as bibliografias para concursos de Guarda Civil Municipal mencionam esse documento. Lei Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90. Algumas bancas indicam os artigos, outros não. Portanto, vamos fazer uma videoaula abordando os principais artigos que estão sendo mencionados. Então, vamos para os comentários de 10 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão número 1. No que diz respeito à família, de acordo com o ECA, assinale a afirmação verdadeira. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela formada mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Entende-se por família extensa ou ampliada a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Entende-se por família natural aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formado por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade afetiva. Vejam que nós temos aqui o que significa, o que é família natural, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos aqui algumas alternativas que nós podemos já eliminar, a A e a B. Então, entende-se por família natural, exatamente conforme o artigo 25, família natural, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Entende-se também como família de identidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Portanto, a alternativa, conforme artigo 25 do ECA, exatamente a letra C. Questão número 2. No que concerne, esse artigo é um dos mais importantes. Conselho tutelar, em referência ao processo de escolha dos conselheiros, suas atribuições, direitos e poder de requisição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, em seu artigo 136. Esse artigo está sendo mencionado em todas as bibliografias. Prevê que A. É reconhecido ao conselheiro direito à prisão especial. B. Processo de eleição dos conselhos tutelares necessariamente deverá ser acompanhado pela Justiça Eleitoral. Os conselheiros poderão aplicar aos adolescentes quaisquer medidas protetivas previstas no ECA e no campo infracional, tão somente a medida socioadvergência. Dentre suas atribuições está a possibilidade de concessão de guarda provisória quando houver indício suficiente de que a criança ou adolescente é vítima de abuso sexual no âmbito doméstico. O Conselho Tutelar possui atribuição de assessorar o Poder Executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento acerca de criança e do adolescente. Na realidade, o artigo 136 fala das atribuições do Conselho Tutelar. Então, vejam, artigo 36, atribuições do Conselho Tutelar. Nós temos aqui, para quem está estudando, muito cuidado, são 20 incisos.
Então, dentre esses 20 incisos, qual que é a correta? A primeira não é uma atribuição, é reconhecimento do Conselho Tutelar. Falso. Processo de eleição de Conselheiro Tutelar também não diz respeito ao artigo 136. O C. Conselheiros poderão aplicar aos adolescentes medidas protetivas. Também não é atribuição. D. Concessão de guarda provisória. Também não diz respeito ao artigo 136. Portanto, a única que está de acordo com o artigo 136, inciso 9, é exatamente o item E. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, letra E. Leiam com muita atenção os 20 incisos do artigo 136. Questão número 3. Esta questão também é muito importante, que está sendo citada em todas as bibliografias de concursos da Guarda Civil. De acordo com o artigo 2º, o que é criança conforme o ECA? Considera-se criança, para os efeitos dos estatutos da criança e do adolescente, a pessoa até, ou seja, o que é criança conforme ECA? E adolescente, aquela entre. Então vejam, se nós sabemos que aqui a idade é de 12 anos incompletos, eu já elimino a alternativa A, a C e a D. Bom, se 12 anos, observe, ela é criança, quando ela completa 12 anos, até quantos anos? 18. Daí ele é considerado adolescente. Então, criança até 12 anos incompletos, quando completa 12 anos até 18 anos incompletos, ela é chamada de adolescente. Portanto, a alternativa correta é exatamente a letra B. 12 anos incompletos, 12 anos completos até 18 anos incompletos. Vejam o que diz o artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então, letra B. Muita atenção nesse artigo 2º. Questão número 4. Questão bem interessante, que nós estamos sempre abordando questões desse estilo. As bancas examinadoras têm o costume de colocar questões com esses itens. Então vejam, conforme o ECA, instituído através da Lei 8.069, de 13 de julho de 90, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo integral, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Isso aqui é o texto do ECA. Em relação ao que diz o ECA, classifique como verdadeiro V ou F falso as seguintes afirmativas. Primeiro, é dever executivo do Poder Público assegurar à criança e adolescente a efetivação dos direitos referentes à vida. Lembre-se, nós vamos sempre resolver questões desse tipo. Vamos verificar qual desses itens aqui eu tenho certeza que está certo ou errado. Então, veja. O que está dizendo o artigo 3º? É exatamente o que está reproduzido aqui nesse parágrafo. Olha, esse item 1
é dever exclusivo do poder público assegurar à criança ou adolescente a efetivação dos direitos referentes à vida. É falso. Por quê? Não é exclusividade do poder público, é exclusividade da família, da comunidade e da sociedade. Portanto, se este item aqui, observe, é falso, vocês podem já eliminar duas alternativas, a A e a C. Vocês poderiam ter iniciado a resolução pegando, por exemplo, o segundo, aquele que nós comentamos na questão anterior. O que é criança de acordo com ECA? Pessoas até 10 anos de idade. Isso aqui é falso. Portanto, o item 2 é falso. Então, o item 1 é falso, o item 2 é falso. Portanto, este item aqui, veja o artigo 2º, está eliminada. Então, nós temos aqui duas alternativas, ou a B ou a D. Vejam, vamos examinar o terceiro, compete ao poder público. Então, se vocês observarem, olha que interessante, se restaram somente duas alternativas, eu tenho que examinar, porque aqui a terceira é verdade. Então, vou examinar a quarta, por exemplo. Então, o que nós temos? A terceira é verdade. A quarta é verdade. O acesso ao ensino obrigatório é direito público subjetivo. Portanto, nós concluímos que o item correto aqui é exatamente a alternativa letra D. Falso, falso, verdade, verdade. Muita atenção nesse artigos 3º e 4º. Questão número 5. A Lei 8.069/90, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê nas disposições preliminares quais os direitos da criança e do adolescente. Muito importante esta questão. Sendo correto afirmar que a criança e o adolescente, lembrando, criança até 12 anos incompletos, adolescentes 12 anos completos até 18 anos incompletos. Não esqueçam qual item é correto. Então vejam, eu vou examinar um por um. Direitos fundamentais restritivos. Essa palavra aqui, muito importante, não consta no vocabulário do ECA. Por esse motivo, elabora-se, então, isso aqui é falso. Acesso parcial aos direitos. Como é que pode acontecer que a criança ou adolescente tenha acesso parcial? Parte. Então, falso. C. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o ECA, sendo assegurado por lei todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade. Vocês estão notando que este item aqui tem um linguajar, as palavras de acordo com o texto. Para quem leu, já matou a questão. Então, a única correta aqui é a letra C. E aqui também é falso. Só vou examinar crianças 13 e 14 anos. Portanto, a única verdadeira é a letra C, conforme o artigo 3º, que é exatamente o texto do artigo 3º. Letra C. Muita atenção com as palavras que estão sendo utilizadas nas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Questão número 6. Na política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, apontam-se para a linha de ação, também previsto no Estatuto do ECA, linhas de ação de política de atendimento. Então, vejam, quais são esses itens que constam no Estatuto da Criança e do Adolescente? Serviços
pessoais de prevenção e psicossocial às atividades de negligência, maus trato, abuso, crueldade e opressão. Vejam, qual item que vocês têm certeza que está correto? Eu tenho certeza absoluta que esse 2 é correto. Ele está dentro do ECA. Serviço de Identificação e Localização de Pais responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Portanto, é o artigo 87 que diz respeito às linhas de ação da política de atendimento. Nós temos aqui 10 incisos citados. Este inciso aqui é exatamente o 4º. Então, se esse item 2 é verdadeiro, observe, é muito interessante esta dica. Você já elimina a alternativa. Se a 2 é verdadeira, eu já posso eliminar o item A. Posso eliminar o C. Então, e posso eliminar... Não, nenhuma. Então, restaram B, D e E. Qual outro item que vocês têm certeza absoluta? O 3º. Proteção jurídico-social por entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente, que é exatamente o Conselho Tutelar. Portanto, esse item 3, que refere-se ao inciso 5 do artigo 87, é verdadeiro. Então, se 3 é verdadeiro, eu já elimino a B. Temos que agora verificar esse primeiro. Se esse primeiro item for verdadeiro ou falso, eu já elimino uma alternativa. Serviços especiais de prevenção psicossocial às vítimas de negligência, maus exploração, abuso, crueldade e opressão. Essa sentença aqui é maus tratos e exploração. É verdadeira. Portanto, a 1 é verdade. Logo, eu tenho aqui que o item D é falso. Logo, a única resposta aqui é exatamente a letra E. E aqui nós temos o outro inciso 7. Questão bem interessante, que vocês devem prestar muita atenção, porque numa única questão aborda incisos de alguns artigos. Portanto, muita atenção. Este artigo 87 está sendo citado em todas as bibliografias de concursos para a Guarda Civil Municipal. Questão número 7. De acordo com o ECA, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental devem... Um detalhe importante. Esses artigos aqui, dos 53 aos 60 e poucos, diz respeito à criança e adolescente na escola. Portanto, os dirigentes de ensino do ensino fundamental. Escola somente do ensino fundamental. É importante isso aqui. Ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2. Exclui-se o ensino médio. Em que caso que os dirigentes devem comunicar ao Conselho Tutelar? Vejam, nós temos aqui o seguinte, é o artigo 56, que tem exatamente alguns itens que os dirigentes, que no caso são os diretores de escola, de uma escola de ensino fundamental, casos de... Isso aqui está excluído, doenças infecto-contagiosas, não tem necessidade de informar o Conselho Tutelar. Elevados níveis de repetência. Então, olha aqui, desculpa. Se doenças infecto-contagiosas está excluído, não é motivo para informar ao Conselho Tutelar, eu elimino a A, C e a D. Estão vendo? Eliminando uma desses itens citados, eu já elimino alternativas. Elevado nível de repetência. Isso aqui é verdade. Olha que diz o inciso 3 do artigo 56. Portanto, se o 2 é verdade, pode ser a B ou a E.
5 faltas consecutivas. O ECA não fala em questão de número de ausência dos alunos do ensino fundamental. Ele diz reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então, esse item 3 é falso. Portanto, se é falso, eu posso eliminar com certeza o item B. Portanto, restou como verdadeira a letra E. Maus tratos envolvendo os alunos é verdade. E aqui o 5 é verdade. Portanto, letra E. Questão muito interessante e importante para vocês que estão estudando para concurso de Guarda Civil Municipal em vários municípios do estado de São Paulo. Questão número 8. Uma criança passou a chegar à escola sucessivas vezes com marcas de violência doméstica, o que comprometeu significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse quadro, seus professores consultaram o ECA, constatando que o procedimento indicado é. Então, vejam, de quem é a responsabilidade de assumir esse caso dessa criança que apareceu com marca de violência doméstica. Vejam, base legal, artigo 56. Responsáveis chamados advertidos pela escola. Falso. Autoridades educacionais notifiquem a delegacia de polícia. Falso. Pessoal, lembre-se, qualquer item do artigo 56, quem deve ser comunicado, conforme nós comentamos anteriormente, são os dirigentes de escolas que devem comunicar ao Conselho Tutelar. Sempre ao Conselho Tutelar, não é delegacia de polícia. Então, a letra correta, olha, o que diz o item 56, que já nós comentamos. Quais os casos? Maus tratos, faltas injustificadas, elevado nível de repetência. Então, letra B. Muito importante também. Questão número 9. O Estatuto da Criança em relação... Questão parecidíssima com a outra questão anterior. Lembrando que são questões que foram colocadas em concursos anteriores de inúmeras bancas. Então, vejam. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, em relação aos maus tratos envolvendo os alunos, determina que o Conselho Tutelar comunicarão, quer dizer, quem deve comunicar ao Conselho Tutelar? Já nós comentamos, se vocês entenderam bem, não precisa nem verificar as alternativas. É exatamente errado, errado, errado. Então, a única correta é exatamente a letra C, que é o artigo 56. Quem que é o responsável? Os dirigentes de uma escola de ensino fundamental. Isso é importante, pessoal. Não é ensino médio. Não está incluso. Letra C. Questão 10. A questão das idades, muito importante. Eu estou colocando novamente uma outra questão de uma outra banca colocada num contexto diferente. Para os efeitos da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, isso aqui também, pessoal, eu acho muito importante. Vocês têm que ter na cabeça o número da lei. Facilita para vocês entenderem a questão que está sendo abordada. Muito embora aqui está falando Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Algumas vezes eles não citam a lei. Então é conveniente vocês saberem. O que é criança? Lembram? 12 anos incompletos e adolescentes entre 12 e 18. Então, a primeira está eliminada. A C está eliminada. 12, olha aqui, 12 anos completos. Importante.
Olha a palavrinha que essa banca utilizou. Incompleto, completo. 14 anos, totalmente fora. 16 anos, incompleto. Portanto, a alternativa correta, conforme o artigo 2º, que já nós tratamos, é até 12 anos incompletos e entre 12 e 18. 12 completo, 18 incompleto, e tem um parágrafo único que vocês devem prestar atenção. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto a pessoas entre 18 e 21. É um caso excepcional, então muito cuidado, isso aqui não é regra. Letra B. Então, estas são as 10 questões abordando o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069/90. Gostaram? Então, faz um favor, inscreva-se no meu canal. E se está interessado em receber as notificações das demais videoaulas, ativem o sininho. Assim vocês serão os primeiros a receber estas tais notificações. E se vocês gostaram desta videoaula e também da playlist de conhecimentos específicos para concursos de Guarda Civil Municipal, deem um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal e também uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E, se possível, compartilhe com seus amigos as videoaulas do canal. Lembrete, nós temos aqui o link do Valeu. Se vocês quiserem colaborar comigo, a gente agradece, tá certo? É só clicar e vocês mandam o Valeu. Gostaram? Então, assistam a playlist Conhecimentos Pedagógicos Guarda Civil Municipal, link na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.